Como que ele é, amor? Deixa eu ver. Eu tenho. Manda no meu celular, então. Manda no meu, amor. Fica maior o teu. Não vai mandar no meu, não? Olá, bom dia a todos. O pastor tá por aí? Pastor Márcio, nos ouve? Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, pastor, podemos começar? Já podemos? Vou ver aqui, ó. Só um instantinho. O pastor Charles já está aí? Acho que não. Então tá. Então já pode tocar normal, porque eu acho que ele vai entrar 10h45. Dá tempo da gente tocar aqui direitinho tudo que a gente precisa fazer. Tá ok? Então vamos lá?
Vamos lá. Então a gente vai começar cantando. Ok? Ao olhar para a cruz, música do Adoradores. Todo mundo tá ouvindo aí certinho? Dá um oi aí pra gente. Ah, tô vendo o pessoal dando joinha ali. Legal. Opa, tudo certo. Bom, não sei se vocês viram aí no grupo do distrito, a gente está transmitindo pelo YouTube, para quem não conseguiu acessar pelo Zoom, porque tem bastante gente que tem dificuldade, né? Até a gente conseguir ensinar esse pessoal, até peço a ajuda de vocês, se você conhece alguém que não consegue usar o Zoom, para ajudar a gente a ensinar o pessoal. Mas por enquanto a gente tem essa opção. Mas por favor, não desconectem, vamos participar aqui pelo Zoom. Deixa o YouTube para quem não conseguiu mesmo. Ô, Henrique, Oi. disponibilize lá o link do YouTube no grupo para as pessoas que não conseguem acessar o Zoom. Tem como? Eu mandei no grupo do distrito. Eu não sei se é esse grupo tá. que você está falando. Não, é o grupo do distrito, sim. É o grupo da Semana Santa aí que o pastor criou, né? Isso, acabei de mandar lá o link do YouTube. Tá, joia, então. Obrigado. E aí, Fabi? Sacrifício.
O Marcos está por aí? Estou aqui. Oi, Marcos, você pode fazer a oração para a gente iniciar, por favor? Ok. Oremos. Glorioso Pai que estás nos céus, agradecemos muito pela vida, por esse dia, Senhor. Nos ajude para que possamos refletir no seu sacrifício, em tudo que o Senhor fez por nós, na sua ressurreição, e saber que o Senhor realmente é o real motivo de nós estarmos vivos, de nós estarmos nessa missão da pregação do Evangelho. Nos ajude para que o nosso coração seja transformado cada vez mais, esteja com cada família representada, Senhor. Nos ajude para que sejamos pessoas melhores a cada dia, nos espelhando no Senhor, seguindo o Senhor como nosso maior exemplo. E, Senhor, esteja em nossas necessidades, seja na parte da saúde, na parte financeira, nos relacionamentos, nos estudos, que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Que o Senhor possa restaurar o que for preciso e também nos ajudar a ser pessoas de acordo com os seus olhos, de acordo com a sua vontade, esteja no prosseguimento do culto, em cada participação, com o mensageiro, com todos os louvores, que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor, que o Senhor use maravilhosamente o pastor Charles e todos os demais, que possamos ser iluminados pelo Senhor e que o Senhor nos surpreenda. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos visíveis e também as invisíveis. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor, e tudo que estiver mais no coração, no mais profundo do coração e da mente, que possa ser tomado em suas mãos, Senhor. Lhe entregamos, pedimos a sua direção, sua iluminação, a sua bênção, sua proteção, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Nossa, Dory Kids. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros
igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama os tios, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Provai e vede. História de hoje: refrigério que vem do sol. Meu nome é Rubem Barros Godoy. Sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além do ensino, atuo também como pesquisador, consultor e desenvolvedor de novos produtos e processos. Em 2018, fui convidado a integrar uma equipe de pesquisadores que promoveria ações para amparar uma das áreas mais pobres do globo. O projeto, em linhas resumidas, deveria ser um sistema de bombeamento de água integrado a uma rede de irrigação que viabilizaria a produção de hortaliças e legumes numa tabanca conhecida como Campada Maria, localizada próximo à cidade de São Domingos, Guiné-Bissau, no continente africano. Os desafios do projeto eram muitos. Primeiro, porque precisávamos de um sistema que operasse a partir de uma fonte alternativa de energia, já que a região não é abastecida por redes convencionais de distribuição de energia elétrica. Este desafio seria superado com um conversor de energia desenvolvido por nossa equipe de pesquisadores. Também precisávamos acumular água e, para tanto,
foi necessário construir uma torre que suportasse uma grande caixa d'água. De acordo com nossos cálculos, por esse sistema circularia de 13 a 17 mil litros de água por dia, que além de abastecer as hortas, livraria as mulheres e as crianças de rebocarem diariamente todo esse volume em bacias sobre as suas cabeças. Os tijolos deveriam ser feitos no local pelo esforço de mulheres que arrancavam torrões de argila do solo e preparavam a matéria-prima para que os blocos fossem manufaturados. Foram esses tijolos, empilhados por mãos fortes e habilidosas, que formariam a estrutura que sustentaria a caixa d'água. Além disso, um sistema de distribuição de água foi instalado com torneiras ao longo do canteiro, tornando o manejo da água prático e eficiente. Durante os primeiros 20 dias que estive trabalhando em São Domingos, procurei insistentemente por alguma igreja ou grupo que se reunisse aos sábados para adorar a Deus. Já estava me dando por vencido, quando uma das cozinheiras que nos atendia me informou que algumas pessoas da cidade também não trabalhavam aos sábados. Correndo de um lado para o outro, num sábado pela manhã encontrei o tão procurado grupo. 2 pessoas, Jones e Antônia, que apesar de poucos, mostraram uma fé que me fez derramar lágrimas de emoção e angústia. Pude sentir que naquela sala de aula emprestada, com paredes rachadas, sem ventiladores, sem iluminação, com telhado de zinco sustentado por troncos de palmeiras, estava o pequeno grupo que mantinha acesa a chama da verdade em meio a toda aquela escuridão. De uma Deus adventista e igreja de verdade, porque Deus que ocupa o mundo domingo até sexta, sábado. Deus da igreja adventista é o Deus verdadeiro. E essa igreja é a igreja verdadeira, porque fazia mundo no 6 dias e nesse 7º dia, que é o sábado santo, descansou-se. Sem templo, sem bíblias, sem lições, sem distrito, sem pastor, sem estudos bíblicos, sem aconselhamentos. Simplesmente desprovidos de tudo que somos abastecidos, mas providos de tudo que muitas vezes nos falta: a fé. Eu havia levado água, levado comida, renda, desenvolvimento, sorrisos para aquela região, mas algo além precisava ser feito. Era necessário levar o pão da vida, era necessário levar a água viva para aquele povo. Foi ali que decidi que eu não diria adeus, mas um até logo, pois eu voltaria. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Pastor Márcio? Muito bem. Olá, amigos. Feliz sábado a todos. Seja bem-vindo, pastor Charles Siqueira. É um privilégio poder recebê-lo aqui no nosso... aí? Viu? Deus te abençoe. Então, tá bom. Mas você está vendo as pessoas ainda ou está vendo ele? Deus abençoe. Okay. Então, aí você Estou vendo aqui a Elaine, o Everaldo, a Mirilene, o Fábio. Estou vendo o Edson, a Jane, estou vendo a Ana Cláudia, a Ana, estou vendo todo mundo aí, gente. Feliz sábado para todos aí, viu? Bem, feliz sábado, pastor. Pastor, neste momento, tivemos aqui o privilégio de passar aqui esse vídeo lindo aí do Provai e Vede, não é? De uma região que tem tantos problemas, mas continuou mantendo a fé, a fidelidade ao Senhor. E apesar de todas nossas lutas agora, cada um de nós pode continuar servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Lembro vocês que todos nós, quando íamos à igreja, quando a igreja estava aberta, nós levávamos então ali nossos dízimos, as nossas ofertas,
Semana passada, mencionei para vocês que eu estaria pregando na igreja do Galo Branco. Então, eu transferi a minha oferta para a igreja do Galo Branco e a minha esposa transferiu também para a igreja Jardim Ismênia. Hoje, eu estaria pregando na igreja Pararangaba. Então, hoje à tarde, vou transferir a minha oferta para a igreja do Pararangaba. Pois bem, cada um de nós tem aí a oportunidade de dizimar, de ofertar. Então, você pode... Aqui o Henrique acabou de compartilhar conosco uma tela onde tem ali os dados bancários da igreja onde você frequenta, certo? É só você depois ali fazer a transferência para estar ali a agência e está também o número da conta corrente da tua igreja. Caso você seja cliente do Banco Bradesco, você pode fazer um TED, ou pode fazer um DOC, ou, se preferir, você pode usar também ali o aplicativo do 7Me, certo? Que facilita bastante para você poder fazer ali a tua devolução de dízimos e também a entrega das suas ofertas. O outro caminho também, amigos, é o seguinte: as nossas igrejas estarão abertas hoje para recolher os nossos donativos, certo? Lembro vocês que a gente levava para ação solidária, onde cada mês aí, cada um de nós tinha a oportunidade de levar 1 quilo de arroz, feijão, não importa. Cada um levava e abastecia a ação solidária adventista. Pois bem, hoje à tarde nós vamos ter também a oportunidade, através do drive-thru, onde você vai ali na porta da igreja, nem precisa descer do carro, que vai ter gente ali à porta, são os Calebs, os irmãos da Ação Solidária Adventista, que vão estar ali. Você pode entregar ali para eles a partir das 15h30, lá na igreja onde você é membro. Você encosta teu carro ali e rapidamente você entrega os seus quilos de alimento, certo? Lembrando que é um momento muito propício, tem muita gente passando necessidade e, se Deus permitiu aí que tanto você quanto eu e mais pessoas tenham condições de ajudar, vamos ajudar. Agora, por exemplo, e se você está passando necessidade, por favor, me envie no privado, pelo meu WhatsApp, fala assim: pastor, socorro, certo? E eu vou te ligar, eu vou entrar em contato com você e eu vou socorrer você urgentemente, ok? Que nós não queremos que nenhum irmão nosso passe necessidade. Por favor, me mande no privado, eu garanto que ninguém vai saber que é você, ok? E você vai ser atendido ainda hoje. Me mande lá no WhatsApp: pastor, urgente, estou precisando, e vou socorrer você. Então, hoje à tarde, às 15h30, você vai ter oportunidade de fazer a sua doação de alimentos a partir das 15h30 na sua igreja, onde você é membro. E também, se você não quer fazer transferência, acha melhor entregar pessoalmente, pode levar lá às 15h30, deixa que vai emitir o recibo para você, e você vai continuar aí dizimando, ofertando, tudo normal, tá ok? Mas uma coisa eu falo para vocês, amigos: durante esse período de crise, será nosso período de maior crescimento, amém? Crescimento espiritual, crescimento em todos os sentidos, pois é na crise que o nosso caráter é provado e é na crise que a igreja fica mais próxima do Senhor Jesus. E tem mais: o mundo todo agora está mais sensível, as pessoas estão abrindo mais o coração para receber a mensagem. O Espírito Santo vai nos usar nesta época, assim como ele já usou em outros períodos, mas dessa maneira mais intensa, e muita gente vai decidir. Tá bem? Então, que Deus te abençoe ricamente. Daqui a pouquinho eu vou fazer a minha transferência para a igreja do Pararangaba, ok? Onde eu estaria hoje lá pregando. E, se você preferir, faça a transferência para a tua igreja de origem. Se não, usem o aplicativo 7Me, que é muito fácil,
ou às 15h30, ao você levar lá os teus alimentos lá para ir para o postinho da Ação Solidária, onde você frequenta, você também pode entregar seus dízimos de ofertas. E se precisar de ajuda, me mande no privado. Socorro, pastor, e vou atender você ainda hoje, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Muito bem. Então, agora, nós temos aí a oportunidade. O Henrique, nós vamos cantar, isso mesmo? Agora é o pastor Charles. Ok. Pastor Charles, que Deus te use de forma poderosa, como Deus já tem usado você. O pastor Charles é o secretário da Associação Paulista do Vale, é um indivíduo sempre muito usado por Deus. E, pastor, essa aqui é a igreja de Deus, pastor. Que Deus te use. Que legal, pastor, que legal, viu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Faz aquele joinha, Maranata, assim, ó, Maranata, né? Isso, Maranata aí, para quem está conseguindo ouvir bem. Que legal, pastor. Que gostoso poder estar com sua igreja, viu? Obrigado por compartilhar aqui o púlpito digital, né, do Jardim Ismênia, para a gente poder se conectar aqui com a sua turma. A gente está aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui do Zoom junto com vocês, mas eu percebo que vocês já estão bem evoluídos aí, viu? Vocês estão já fazendo culto com as famílias do distrito, das igrejas, já tem Provar e Vede, tem adoração infantil. Rapaz, eu estava vendo daqui a pouco aparecer uma mão saindo da tela e colocando a salva no meu colo aqui já, viu? Assim, só o que está faltando agora é uma mão sair da tela aqui e entregar a salva aqui no meu colo aqui, porque o negócio está muito avançado, cara. Parabéns aí, viu? E é gostoso porque, apesar da gente estar distante, o fato da gente estar distante não significa que a gente está longe, né? Não significa que a gente está desunido, a gente consegue estar unido, a gente consegue estar conectado através da mesma esperança que a gente tem, das orações que a gente tem feito em prol dos interesses em comum que como igreja a gente tem nesse momento sensível da história que a gente está vivendo e também nos momentos que a gente se reúne aqui nas plataformas digitais, nas redes sociais, a gente tem a oportunidade de olhar o rostinho de cada um. Eu imagino que todos vocês já fizeram o que eu fiz, né? Que é ir passando as telas aqui para ver o rostinho de todo mundo, ver quem está conectado, quem veio na igreja, quem não veio à igreja. Aquele mesmo sentimento que a gente tem no sábado, né? Ai, deixa eu ver quem veio à igreja hoje. Ai, vamos ver quem faltou. Pô, fulano de tal não se conectou. Agora, a reação nossa é diferente, né? Nesse momento, a gente percebe a ausência de alguém na igreja, a gente liga para a pessoa, manda uma mensagem. Quando a gente está fazendo os cultos online, a gente percebe a ausência de alguém, a gente faz a mesma coisa. A gente liga, a gente faz um contato, mas a gente pergunta para a pessoa se ela está conseguindo se conectar, né? Se ela está tendo alguma dificuldade com o aplicativo, se ela quer um socorro na casa dela, se ela quer uma orientação remota. Ou eu vi até que vocês tiveram a iniciativa de transmitir multiplataforma, né? Parece que tem um link do YouTube também. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade aí de entrar no Zoom, pode assistir facilmente aí através do link do YouTube aquilo que está acontecendo. Então, uma saudação especial, um feliz sábado para todo mundo que está conectado no Zoom aqui com a gente e para você que está acompanhando aí também pelo YouTube, seja muito bem-vindo à nossa família adventista aqui do Distrito do Jardim Ismênia. Eu estou vendo o pastor Márcio numa telinha e a Miriam na outra, é isso mesmo? Vocês dois estão... Ó, que legal, viu? Vocês estão enchendo os bancos da igreja aí, né, Miriam? Um em cada tela aí para dar um volume maior aí para o nosso culto. Está sendo muito legal, viu? Bom, eu vi alguns rostinhos bem familiares, eu tive a oportunidade de fazer uma semana de oração para vocês aí no Jardim Ismênia, acho que no ano retrasado, né, uma semana de mordomia, foi muito gostoso, muito legal, está sendo acolhido e abraçado aí por essa igreja, a gente acabou tendo um pouco mais de contato naquela ocasião, mas tem alguns rostinhos aqui que são bem familiares para mim, a Dani, eu estou vendo ela ali, né, Dani? A Dani está na área ali, a nossa secretária lá também da associação, tenho o privilégio de trabalhar junto com ela e com a Mica. Dani, você não está escrevendo nenhuma ata aí não, né, Dani? Por favor, viu? Ai, que bom que não, tá? A Mica também, eu vi que ela está conectada aqui com a gente. O nosso amado Luciano aqui com a gente, fiquei feliz com a presença dele aqui, o Luciano Barbosa, que é regional e coordenador de jovens aí, também está conectado aqui com o Jardim Ismênia. E meu pai, rapaz, a gente tem visita aqui, viu, gente? Meu pai, ele é um caçador de culto, tá? E ainda mais quando ele sabe que o filho dele está envolvido em alguma igreja aí, ele vai atrás. Aí eu compartilhei o link com ele ali, ele se conectou com a gente, minha família, meus pais. Eu estou hoje aqui
na casa dos pais da Natália, da minha esposa, meu sogro, minha sogra, está todo mundo conectado, eu joguei na televisão aqui o Zoom, está todo mundo assistindo aqui também, então a gente vai fazer o culto em família e junto com vocês. Meu pai já convidou também mais alguns familiares, depois o pessoal do Jardim Ismênia providencia aí um marca-página para as visitas que estão conectadas com a gente aqui, né, pastor? Depois vai ter um momento aí para dar marca-página para todo mundo que está visitando a gente aqui nessa conexão. Bom, vamos para a Bíblia, gente. Nós estamos terminando, né? Estamos aí na reta final da recapitulação da cena da vida de Jesus. Esse é um momento em que a nossa mente, o nosso olhar, o nosso pensamento, as nossas afeições, tudo se dirige à vida de Jesus Cristo. Afinal de contas, a semana de Páscoa nos lembra um pouquinho daquilo que Cristo veio fazer nessa terra. Ele não veio apenas viver por nós, mas ele veio também morrer por nós, dar a sua vida para que nós pudéssemos ter a esperança e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Uma das pioneiras do movimento adventista, Ellen White, ela disse que seria bom que nós pudéssemos gastar cada dia pelo menos 1 hora recapitulando as cenas finais da vida de Jesus, meditando, né, na sua morte, no seu sacrifício, relembrando o seu amor infinito por nós. Seria bom que todos os dias nós tivéssemos um encontro com essa mensagem que traz ao nosso coração paz, alegria e, sobretudo, esperança de que a morte não é a palavra final, mas de que nós podemos sim ter esperança de vida eterna. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se vocês tiverem alguma dificuldade, pastor Márcio ou Henrique me abordam aí, tá bom? Bom, a Dani e a Mica, essa semana elas já ouviram essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês. A gente teve uma semana santa via Zoom, lá no nosso escritório, lá na Associação Paulista do Vale, e eu tive a oportunidade de falar na quarta-feira para a nossa equipe do escritório, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão que eu fiz com a nossa equipe do escritório. Eu vou compartilhar com vocês aqui também. Viu, Dani e Mica? Desculpa aí, tá? Mas vocês vão ter que ouvir de novo, mas é bom que a repetição é pedagógica, tá? Eu vou usar o recurso, Henrique, do compartilhamento de tela também, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui no meu computador e eu imagino que vocês vão ter acesso aí à tela que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui rapidinho um PowerPoint, aí você pode ir acompanhando. Depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês esse PowerPoint, tá? Posso enviar ele para vocês em PDF. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver se eu consigo. Só 2 minutinhos antes de abrir. Eu acho importante, eu imagino que o pastor Márcio já tenha comentado isso com vocês, mas eu acho importante a gente reforçar, né? Como que a igreja tem se posicionado nesse momento sensível que a gente está vivendo na sociedade. Nós temos tomado todas as medidas de segurança, as medidas sanitárias necessárias para que as igrejas operem no modo presencial durante aquele período que o pastor Márcio mencionou. As leis que têm sido promulgadas, tanto pelo Estado quanto pelo governo federal, elas autorizam que as igrejas estejam abertas em alguns momentos específicos do dia, sem, obviamente, ajuntamento, sem culto, mas para que a igreja possa operar algumas das suas atividades. Eu parabenizo aqui, viu, pastor Márcio, você, a liderança do distrito, por vocês estarem abrindo a igreja para que o drive-thru da solidariedade aconteça. Esse é o momento em que a gente tem que se unir, para que nós possamos desenvolver a nossa solidariedade. A gente sabe que muitas famílias estão sofrendo com essa crise, existem famílias que já estão sendo muito afetadas, e é importante que, como igreja, a gente se una agora para que nós possamos socorrer essas famílias, ter um momento de oração também, um momento que você para ali para doar o seu alimento, deixar uma roupa, um momento que você tem a oportunidade também de receber uma oração de quem estiver recebendo você ali na igreja, e também aqueles que desejarem fazer presencialmente, não online, através das contas da igreja ou do aplicativo do 7Me, tem a oportunidade de exercitar sua fidelidade também através dos dízimos e das ofertas, tá? Então a igreja ela tem criado alternativas e estratégias para que nós possamos estar vivendo a solidariedade e também a nossa fidelidade, independentemente das circunstâncias que a igreja estiver enfrentando, independentemente do capítulo desafiador que nós estivermos vivendo na história. Isso não é motivo para nós deixarmos de ser igreja. A igreja continua sendo igreja independentemente das circunstâncias. Nós precisamos continuar sendo fiéis e precisamos continuar sendo solidários, especialmente nesse momento que, sem dúvida alguma, prenuncia
os últimos capítulos da história desse mundo. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo desafiador e cada dia que passa nós estamos mais perto da volta de Jesus. Agora é o momento de nós dependermos mais de Deus, nos consagrarmos mais a Deus, sermos mais fiéis a Deus e, como povo de Deus na terra, sermos mais solidários às pessoas também que estão à nossa volta. Então, parabéns a todos vocês que estão participando desse movimento aí na Igreja do Jardim Ismênia, em todo o distrito, e isso está acontecendo nas 273, 272 ou 271, corrija eu aí, Dani, 271, 2 ou 3? 3, isso mesmo, 273 nós temos aqui no nosso território, todas elas estão sendo movimentadas nessa direção. Solidariedade, fidelidade, nós devemos viver independentemente das circunstâncias que nós nos encontrarmos, tá bom? Parabéns para vocês. Temos sim expectativa de que a igreja volte a operar no modo presencial nos próximos dias. A gente sabe que a quarentena ela foi estendida aí no nosso estado até o dia 22 de abril. Depois desse dia, é possível que a gente volte a operar no modo presencial ou não, né? Você sabe que cada dia a gente tem uma novidade, isso depende de vários fatores, não só os fatores políticos, mas também os fatores sanitários. A gente não sabe como que essa doença vai se comportar nos próximos dias. Nós estamos orando para que a expansão dela seja contida, mas cada dia, cada novidade, a cada posicionamento do governo, a cada posicionamento do governo, a gente como igreja também tem que se adequar e tem que se reinventar. Então, nós contamos com a oração de vocês, estamos de coração aberto aqui também para receber ideias, sugestões, mandem para o seu pastor, que nós lá na associação estamos trabalhando para que como igreja possamos nos posicionar e nos adequar da melhor maneira possível nesse momento de crise, tá bom? Vamos lá então, compartilhando a tela aqui com vocês, tema de hoje. Para quem está acompanhando aí deixa eu ver se aparece para mim. Será que deu certo? Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Como é que está aparecendo para vocês aí? Sim, está aparecendo, pastor. Mas está aparecendo a tela cheia? Cheia. Cheia, né? É que para mim aqui está aparecendo o modo apresentador. Para vocês está aparecendo a tela cheia, né? Deixa eu ver. Pronto. Tá aparecendo para você, bom, responde para mim, Henrique, tá aparecendo para você tela cheia, né? Amor escrito com sangue, é isso? Isso, tá aparecendo. Maravilha. Ok, gente, uma reflexão aqui de 20, 30 minutos, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. O título que eu coloquei para essa reflexão é o mesmo título da nossa Semana Santa. Quem está acompanhando aí o pastor Luiz Gonçalves todas as noites, a gente tem sido muito abençoado através das mensagens de Páscoa que ele trouxe para a gente. E eu gostaria de refletir também sobre o amor de Deus. Afinal de contas, a Páscoa é sobre isso, é sobre o amor infinito de um Deus que salva, de um Deus que liberta e de um Deus que vem para restaurar todas as coisas em breve, tá bom? Então, o título é Amor Escrito com Sangue. Eu começo compartilhando com vocês aqui, a primeira tela. Vocês estão vendo aí a capa de um livro, tá? A qualidade não tá muito boa, mas eu acredito que dá para vocês verem aí. O título desse livro é Um Herói com Milhares de Faces. Há 2 anos atrás, eu tive o contato com esse livro. Esse livro ele é de um autor cristão, e esse autor cristão ele se propôs a fazer uma investigação de várias mitologias das civilizações antigas. Ele estudou a história dos heróis da antiguidade, das mitologias pagãs. E ele foi estudar essa história das mitologias pagãs para tentar descobrir um denominador comum, um elemento em comum que existisse em todas as histórias dos heróis da antiguidade. E olha só que interessante, ele percebeu que em todas as histórias dos heróis das mitologias antigas, das mitologias pagãs, havia uma narrativa que se repetia, uma narrativa universal. Está aparecendo para vocês aí, Henrique? Confirma de novo para mim uma última vez aí. Está aparecendo aí? Uma narrativa universal e os 3 tópicos? Sim? Para eles. Então legal, beleza. Então tá bom. Então ele descobriu que há uma narrativa universal, ou seja, um elemento em comum que aparece em todas essas narrativas das mitologias pagãs da antiguidade. Primeiro,
Esse autor ele percebeu que os heróis da antiguidade eles sempre faziam uso do seu poder sobre os outros. Ou seja, eles tinham uma força sobrenatural, um poder diferenciado que em algum momento eles exerciam sobre as pessoas que estavam à sua volta. Uma segunda característica é que em algum momento do enredo, em algum momento do conflito entre o bem e o mal, nessas mitologias antigas, pagãs, o herói ele usava sua força sobrenatural para derrotar os seus inimigos. Isso funciona para as mitologias pagãs da antiguidade, mas isso também funciona para as mitologias dos super-heróis da atualidade, né? Quem nunca aí assistiu um filmezinho de algum super-herói, principalmente as crianças, né, que estão aí conectadas com a gente, quem nunca viu um filmezinho de super-herói onde em algum momento o super-herói usa força, seja ela adquirida, seja ela sobrenatural, ele usa sua força para derrotar o vilão, para derrotar a força do mal. Geralmente isso acontece no final do filme, né? Então, o autor desse livro, ele chega à conclusão que todas essas histórias dos heróis da antiguidade, elas partem de um pressuposto, de uma narrativa que lhes é comum, que é o mito da violência redentiva, a necessidade de se exercer o poder, a violência, para redimir a história. Só que esse autor, que é cristão, ele migra dessa constatação para a história do Evangelho. E ele constrói daí o seu raciocínio baseado em 2 textos da história do Evangelho. Mateus capítulo 20, verso 28, onde nós encontramos Jesus dizendo como filho do homem, que é um dos títulos de Jesus, o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. E mais um texto, esse é o texto mais clássico, né, sobre o Evangelho, João 3,16, todo mundo é capaz de dizer de memória, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. O autor desse livro chega à conclusão que a história do Evangelho é uma história inédita, porque o herói da Bíblia, no epicentro da história da Bíblia, no momento crucial da história da Bíblia, ele dá a sua vida pelo seu povo. Em vez de usar a força, o poder para subjugar o inimigo, ele usa do amor, ele usa da misericórdia, para que ele possa, então, atrair as pessoas para si e conquistar o seu povo. Então, o autor ele chega à conclusão de que em Jesus, no herói do Evangelho, nós encontramos, diferentemente dos heróis das mitologias pagãs, nós encontramos o exercício de serviço, em vez do exercício do poder. Ele vem para servir, ele vem para dar a vida em prol dos outros, e ele usa o amor para derrotar o inimigo, né? A gente sabe que, desde a eternidade, o conflito entre o bem e o mal começa com uma disputa acerca de quem é Deus, acerca do caráter de Deus. Um dos primeiros seres criados, né, que era um anjo de luz, ele começa uma intriga na eternidade. Isso é constatado na Bíblia, ele começa uma intriga na eternidade acerca do caráter de Deus. Será que Deus é amor, como ele diz ser? Será que Deus é justo, como ele pretende ser? Então Jesus é enviado a essa terra para provar a justiça e o amor de Deus, e isso se prova de maneira concreta na cruz, ele usando o seu amor infinito para derrotar as hostes malignas. Portanto, nós temos aqui um contraponto. Se, do ponto de vista das mitologias pagãs, nós tínhamos o mito da violência redentiva, a necessidade de usar poder para destruir o mal, na história do Evangelho nós temos a grande história, o amor escrito com sangue, a história do amor redentivo, ou seja, o nosso Deus, em vez de destruir o mal com a sua força, ele vem a essa terra, ele se torna como um de nós e ele usa o amor, a bondade, a misericórdia, ele usa sim o poder, mas não a favor de si mesmo, mas em favor de benefício dos outros, ele usa então o seu amor para redimir e para salvar. Não é à toa que, percebendo esse contraponto, esse paradoxo dos heróis da antiguidade para o herói da Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, mas nós pregamos quem? Cristo, e este crucificado. E a história do Cristo crucificado, do Deus que usa o amor para salvar, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que Paulo disse isso? Das muitas razões, nós podemos mencionar que uma delas é porque é uma história inédita, a história de um Deus que esvazia a si mesmo, que se torna como homem e que tem uma morte escandalosa como a morte de cruz, é uma história inédita, inclusive quando comparada às outras mitologias, às outras histórias dos heróis da antiguidade. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A história do plano da
salvação, família Jardins Man, a história do plano da salvação é a história mais incrível de todos os tempos. O plano da redenção, sem dúvida alguma, é a história mais extraordinária do universo. E ela é o tema central de toda a Bíblia. Você sabe que a Bíblia é uma coleção de livros. Nós temos quantos livros no Antigo Testamento? Me ajuda aí. Lembrou? 39 livros no Antigo Testamento. Quantos livros no Novo Testamento? Isso mesmo, 27 livros do Novo Testamento. 39 no Antigo, 27 no Novo. Nós temos aí um total de 66 livros, uma coleção, uma biblioteca de livros que você carrega debaixo do seu braço, que você carrega no aplicativo do celular, mas embora esses livros eles sejam distintos, eles tenham vários redatores, eles tenham sido escritos em épocas diferentes, esse livro tem a mesma história. Todos eles são permeados por uma grande narrativa, um tema central. Todos esses livros apontam para a pessoa de Jesus Cristo e para o plano da redenção, a história do amor de Deus escrita com sangue. Uma das pioneiras do movimento adventista percebeu isso e ela escreveu dizendo assim, a história de um Salvador crucificado. Olha só como essa já era a compreensão do movimento adventista lá atrás, nos seus primórdios. Ela diz assim, a história de um Salvador crucificado e ressurreto é o grande tema central da palavra de Deus, da palavra de Deus. Faz um joinha para mim, quem está conectado comigo aí, quem está conseguindo ouvir bem, o joinha, ok, sinal que vocês estão comigo. Agora sim, quando a gente se propõe, vamos combinar uma coisa aqui comigo, quando a gente se propõe em falar sobre o amor de Deus, falar sobre o plano da salvação, em falar sobre aquilo que ele fez por nós, está fazendo por nós e ainda irá fazer por nós, quando a gente se propõe a falar sobre isso, algumas pessoas se sentem incomodadas, vocês vão concordar comigo, algumas pessoas se sentem incomodadas por quê? Porque tem gente que fala assim, esse pastor agora vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre a graça, ele vai falar sobre o perdão, a misericórdia, a gente tem que falar sobre a lei, a gente tem que falar sobre a obediência, a gente tem que falar sobre a conduta, o comportamento de um cristão. Tem pessoas que se sentem ofendidas com a mensagem do amor de Deus porque acham que é uma mensagem açucarada demais, uma mensagem adocicada demais. Você já viu gente assim? Às vezes, talvez você tenha tido esse comportamento como eu já tive, né? Não, mas não adianta só falar da graça, mas não falar do preço que o sacrifício de Cristo teve. Enfim, nós temos que saber equilibrar as coisas, tá? Por isso que toda vez que nós formos pregar os outros temas da Bíblia, e a Bíblia ela é rica nos seus temas, né? Nós, como adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos única e exclusivamente no amor de Deus, nós temos outras crenças fundamentais. Nós acreditamos, por exemplo, na obediência à vontade de Deus, os 10 mandamentos. Nós acreditamos na importância da observância do sábado, como um dia onde nós nos conectamos de maneira mais íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos na imortalidade condicional da alma, que quando nós morremos, nós descansamos no pó da terra e aguardamos a ressurreição, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nós acreditamos no milênio, nós acreditamos no juízo, no julgamento que a terra está vivenciando, ou seja, nós temos outros temas tão importantes quanto o amor de Deus, mas todos os demais temas da palavra de Deus, todas as nossas crenças como cristãos e também como adventistas, elas têm que apontar para o tema central da Bíblia, que é o plano da salvação, o amor de Deus por cada um de nós. Ou seja, quando nós formos pregar para alguém, estudar a Bíblia com alguém, seja para falar da volta de Jesus, seja para falar da lei de Deus, seja para falar como vive um cristão, estilo de vida cristão, dízimos, ofertas e tantas outras coisas que são bíblicas, quando nós formos falar desses assuntos, nós temos que partir da pessoa de Jesus Cristo e convergir, apontar esses temas para a pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou sozinho, tá? Eu não estou sozinho nisso, na minha compreensão, não. Dá uma olhadinha nesse texto aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 2, um texto lá de Ellen White, pioneira do movimento adventista, só para você ver como os adventistas, desde os primórdios, acreditavam dessa forma também. A verdade para este tempo, você pode ler aí junto com sua família, tá? A verdade para este tempo é ampla em seus contornos e ela é de vasto alcance. Ela abrange muitas doutrinas. Nós não estamos negando nenhuma outra doutrina. Há muitas doutrinas na Bíblia. Elas, porém, não são unidades aleatórias, destacadas, de pouca significação. Não. Estas doutrinas da Bíblia, elas são unidas por fios dourados e elas devem formar um quadro completo. Agora, você é capaz de ler essa frase comigo? Eu gosto demais dessa frase. Tendo Cristo como o quê? Centro vivo.
As verdades que aprendamos da Bíblia, elas são firmes e inabaláveis como o trono de Deus. Mas todas elas têm que formar um quadro completo, tendo no centro a pessoa de Jesus Cristo. E tem mais um texto que eu quero compartilhar com vocês. Há uma grande verdade central que sempre devemos ter em mente no estudo da Bíblia. Que verdade é esta? Cristo e ele crucificado. Todas as demais verdades da Bíblia, elas têm influência e poder à medida que elas estão relacionadas com este tema. Que tema? O tema do amor de Deus, o tema do sacrifício de Jesus, o tema do plano da salvação. É unicamente à luz da cruz que podemos discernir o exaltado caráter da lei de Deus. Lei e graça, obediência e salvação são temas que devem caminhar juntos, e todos os demais assuntos da Bíblia devem girar em torno da graça de Cristo, do plano da salvação e do seu sacrifício por nós. Deixa eu mostrar uma foto para vocês aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem esse quadro para a gente interagir? Isso, joinha. Na igreja a gente consegue olhar nos olhinhos de vocês. Aqui a gente vai na base do joinha, tá? Esse quadro, olha só que interessante, ainda falando sobre o plano da redenção, a compreensão e a importância da gente entender o plano da salvação e a pessoa de Jesus Cristo como os temas centrais da palavra de Deus. Isso não acontece da noite para o dia, não, tá? Na história do movimento adventista, houve uma evolução na compreensão que os nossos pioneiros, que os pais da nossa igreja, do nosso movimento, tiveram sobre o plano da salvação. Você quer ver só? Isso pode ser retratado através dessa ilustração que eu estou projetando para você aí. Esse quadro, ele é um quadro intitulado The Way of Life. O caminho da vida, do paraíso perdido ao paraíso restaurado. Esse quadro ele foi encomendado por um dos pioneiros da igreja adventista no ano de 1876, um camarada chamado Tiago White. Esse camarada, que era um dos líderes da igreja naquela época, ele encomendou um quadro. E nesse quadro, ele tem o pintor do quadro de plano da salvação. É óbvio que ele encomendou o quadro, então ele falou que era para ser desenhado. E você pode perceber aí, eu acho que o meu mouse não aparece para você, mas dá para você ver no cantinho da tela aí, tem o Adão e Eva saindo do paraíso, depois você vê ali o Abel morto, né, por conta da inveja de Caim, você vê Caim e Abel ali numa cena de homicídio, depois você vê ali uma cena do ritual do santuário, sumo sacerdote, depois no outro cantinho da tela ali você vê a Santa Ceia e você vê Jesus sendo batizado dentro do rio, lá no fundo da tela você já pode ver a Nova Jerusalém, mas há duas imagens que saltam nessa tela, duas imagens centrais. Quais são elas? Uma árvore com dois textos pendurados e Jesus Cristo crucificado. Então há uma árvore, e a árvore ela está até maior, né? Ela está grande ali. E quais são os textos que estão pendurados? São os 10 mandamentos. A primeira tábua dos 10 mandamentos, amor a Deus, e a segunda tábua, o amor ao próximo, e do lado o sacrifício de Jesus. O caminho da, portanto, tinha aí no centro isso, começaram a estudar mais o assunto da salvação, à medida que eles foram estudando mais a redenção, adivinham o que aconteceu? No ano de 1880, o mesmo camarada, Tiago White, ele mas intitulado Cristo, o Caminho da Vida. E eles encomendaram um quadro, Tiago White encomendou esse quadro em 1880, ele não estava vivo quando o quadro ficou pronto, o quadro ficou pronto em 1883 e ele faleceu em agosto de 1881. Mas esse novo quadro foi fruto da sua evolução, ou da evolução do pensamento do movimento adventista sobre o tema da salvação. Você percebe que mudou alguma coisa nesse quadro, não percebe? É que nem aquelas brincadeiras dos 7 erros, né? Quando a gente fazia assim, perceba aí, quais são as mudanças de um quadro para o outro. Você percebe que aqui ainda tem Adão e Eva saindo do paraíso, tem Caim e Abel, tem o ritual do santuário, tem a cena da Santa Ceia, tem a cena do batismo, tem a Nova Jerusalém no fundo, mas e a árvore? O que aconteceu com a árvore com os 10 mandamentos?
Agora a árvore e os 10 mandamentos foram lá para o fundo. Se você der uma olhada lá no fundo, você vai ver o Monte Sinai. Lá nas entrelinhas do quadro, você vê o Monte Sinai como símbolo da lei de Deus, expressão máxima do seu caráter. Mas o centro do quadro agora é outro. E o quadro, ele dá destaque, ele dá evidência para a pessoa de Jesus Cristo e esta crucificada. Por isso que o título do quadro é Cristo, o caminho da vida. E Tiago White, pouco antes da sua morte, quando ele encomendou esse quadro, ele falou: nós precisamos mostrar para o nosso povo que Cristo é o centro do plano da salvação. Cristo é o centro do plano da salvação. A lei tem o seu valor? Claro que tem. A obediência aos mandamentos tem a sua utilidade? É claro que tem. As demais doutrinas que nós acreditamos, pastor, têm a sua importância? Todas elas têm. Mas todas elas devem orbitar, devem gravitar em torno da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e este morto, crucificado por cada um de nós. Bom, até que nós construímos a nossa linha de raciocínio sobre a importância do plano da salvação como tema central da Bíblia, ok? Agora eu quero falar de maneira um pouquinho mais prática para você, tá? Respondendo 3 perguntas aqui para nós encerrarmos. Primeiro, ok, pastor, eu concordo, o plano de salvação é maravilhoso, ele encanta o meu coração, ele inspira a minha vida. Mas, pastor, por que, afinal de contas, nós precisamos desse plano? Qual foi a necessidade de Deus colocar em prática, operacionalizar um plano onde eu preciso de um Salvador que morreu por mim? Qual é a necessidade disso? A Bíblia responde para a gente. Lembra daquele texto do apóstolo Paulo, em Romanos 3:23? O que ele diz lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Existe um vírus muito pior do que o coronavírus, porque esse vírus tem um poder de contágio muito maior do que o poder de contágio do coronavírus. Eu estou falando de qual vírus? Da natureza pecaminosa, da nossa condição. Você sabe do que eu estou falando, todos nós nascemos com uma inclinação para o mal, é ou não é? Vamos combinar uma coisa, a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Mesmo nós que somos crentes, convertidos, professamos uma fé, nós temos um coração ainda inclinado para as coisas do mal. A luta entre a natureza ruim e a natureza boa que existe dentro de nós é uma luta constante. Eu tenho uma pequenininha, né? Agora ela está dormindo. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la, é Melininha. A Melininha, ela está fazendo 2 aninhos agora. É a coisa mais linda do mundo, é um anjinho, mas é um anjinho caído também, viu? Ela tem as asinhas quebradas e as auréolas tortas também, a gente já está percebendo isso. Ela é uma criança, mas como criança a gente já vê vestígios de egoísmo nela. Às vezes ali, na hora de trocar um brinquedo, na hora de repartir alguma coisa de comer, você já vê nela traços de egoísmo, traços de maldade. Por mais linda que seja, por mais fofinha que seja, por mais que o rostinho dela me dê vontade de apertar ela todo dia, há momentos que eu tenho que ser mais incisivo com ela. Por quê? Porque existe uma natureza nela que precisa ser corrigida. Isso é um sinal de que nós, desde que nascemos nessa terra, nascemos com uma inclinação para o mal. A Bíblia fala amplamente sobre isso. Você deve se lembrar desse texto. Olha só que texto interessante. Muitos se enganam acerca do seu estado de coração e não entendem que o coração natural é enganoso. Mais do que todas as coisas, nosso coração é perverso. Nós acabamos nos envolvendo na nossa própria justiça e achamos que podemos, e achamos que estamos satisfeitos em alcançar a nossa norma humana de caráter, mas nós fracassamos quando nós não alcançamos a norma divina e por nós mesmos não podemos satisfazer as reivindicações de Deus. Em outras palavras, gente, Jardim Ismênia, nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Lembra quando Jesus encontrou com aquele intérprete da lei, lá em Lucas capítulo 10, verso 25, quando ele aparece para Jesus fazendo a pergunta inquietante, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Ué, mas você não é diplomado? Você não é conhecedor da lei? O que está escrito na Bíblia? Ele responde, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele quase que num tom de ironia, Jesus diz, e você é capaz de fazer isso? Faça isso e viverás. O que Jesus estava tentando mostrar para ele, Jardim Ismênia? Jesus estava tentando mostrar que nenhum de nós é capaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus. Se tem alguém que está me assistindo aí agora
e você acha no seu coração que é capaz de obedecer perfeitamente à lei de Deus, então você não precisa de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem se reconhece como incapaz, quem se reconhece como vulnerável, quem se reconhece como frágil, quem se reconhece como errante. Por isso que o Sermão do Monte começa com a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de alma, bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, porque dos tais é o reino dos céus. Primeiro passo para a salvação, igreja, é o reconhecimento da nossa condição. Somos pó, somos barro, somos fracos. Olha só esse texto é mais poderoso ainda. Transgredimos a lei de Deus e pelas obras da lei nenhum de nós pode ser justificado. Os melhores esforços que nós tenhamos nas nossas próprias forças não tem valor para satisfazer a santa e perfeita lei que nós transgredimos. E olha só, sublinha aí, depois você pode anotar aí para você twittar, colocar aí no seu Instagram essa frase, colocar no seu Facebook. Quem procura. Opa, caiu aqui? Não? Vocês estão me ouvindo? Joinha. Ok? Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Ei, crente adventista, se tem alguém aí tentando pagar a conta do céu, tentando carimbar o visto para a eternidade com as suas próprias forças, com os seus méritos, você está tentando algo impossível. Impossível. Segunda pergunta. Ok, pastor, eu reconheço a minha condição, eu não sou capaz de alcançar o céu pelas minhas próprias forças, mas então o que fazer? Como Cristo opera a minha salvação? Então me dá a solução para eu poder sair dessa condição, desse problema. Então vou mostrar para você mais alguns textos aqui que trazem essa resposta. Primeiro, ainda apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior intérprete da cruz, da experiência da salvação no Novo Testamento. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está entendendo? É uma troca. Ele que não tinha pecado, que era perfeito, que teve uma vida perfeita, santa, justa e boa, ele assumiu o nosso pecado. Mas espera aí, ele não merecia o nosso pecado, ele não merecia a nossa morte. Uma vez que ele foi perfeito e guardou perfeitamente a lei de Deus, ele merecia a vida eterna. Mas ele assumiu a nossa morte eterna, a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber o crédito da sua salvação. É como se nós tivéssemos uma dívida bilionária, impagável. Sua conta está no vermelho, você não tem condições de pagar. Você pode ser o mais rico que for, trabalhar a vida inteira, você não pode pagar. O que Cristo fez? Ele, que tinha um crédito bilionário por uma vida perfeita, ele creditou, ele transferiu para a nossa conta o seu crédito e assumiu na conta dele o nosso débito. É uma conta maluca, né? Pode parecer até injusta, mas o nome disso, que a Bíblia dá um nome para isso. Sabe qual que é o nome que a Bíblia dá para isso? Graça. Graça. Não significa que é de graça para quem recebe, mas teve um preço alto para quem pagou. Ele viveu uma vida perfeita e acumulou o crédito da salvação, mas ele fez uma transferência bancária e colocou o crédito da salvação na nossa conta e nós transferimos para ele o débito da nossa condenação. Está entendendo? Você está conectado comigo? Você está entendendo aqui a equação da graça, a equação da salvação, como é que ela funciona na Bíblia? A justiça de Deus, diz ainda o apóstolo Paulo, a justiça de Deus pela fé em Cristo é para todos, não é só para os adventistas, não é só para os católicos, não é só para os evangélicos, não é só para os protestantes históricos. A justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus é para todas as pessoas, independentemente de profissão religiosa. Se tem a pessoa uma fé ou não, a justiça de Deus, a história da salvação está disponível para todos. Qual é o dispositivo que nós usamos para nos apropriar da salvação? A fé. Basta ter fé, basta confiar em Cristo Jesus. É para todos aqueles que creem, porque não há diferença. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de apresentar.
A única maneira em que nós podemos alcançar a perfeição, a justiça de Deus, a salvação é pela fé. Pela fé nós podemos nos apresentar a Deus com os méritos de Cristo. E o que acontece? Lembra daquela transação comercial que eu falei para você? Banco para banco, conta para conta? Olha só o que está dizendo nesse texto. O Senhor lança a obediência de Jesus a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita no lugar do meu fracasso. E Deus, o que ele faz comigo e com você? Ele perdoa, ele justifica a alma arrependida e crente e ele nos trata como se nós fôssemos perfeitos. Ele nos trata como se nós fôssemos justos e ele nos ama tal qual ama seu filho. Tal qual ama o seu filho. Já parou para pensar nisso? Lembra daquele episódio quando Jesus foi batizado? As cortinas do céu se abriram e uma voz veio lá da eternidade dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Você já parou para pensar que essa voz pode se dirigir a você hoje? Basta você aceitar pela fé Cristo Jesus no seu coração, torná-lo seu melhor amigo, torná-lo seu salvador, torná-lo o Senhor da sua vida. E pela fé o céu olha para você e diz: você é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse mesmo amor que Deus o Pai tem pela segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo o Filho, ele tem por você e por mim quando nós o aceitamos no nosso coração. Ele ofereceu sua perfeição de caráter em lugar da nossa desobediência. Ele tomou sobre si a maldição do nosso pecado. E agora eu queria que você lesse junto comigo. Pode ler em voz baixinha, tá? Eu quero só fazer a sua leitura labial aí através da câmera, mas eu queria que você lesse junto comigo. Olha que texto profundo, extraordinário. Por isso, por conta dessa equação de graça, dessa troca maravilhosa que aconteceu na cruz, não devemos andar ansiosos acerca do que Deus pensa de nós, mas devemos confiar naquilo que Deus pensa de Jesus Cristo, o nosso substituto. Nós somos aceitos no amado. Olha, uma homenagem até para você aí, amado. Viu só? Nós somos aceitos no amado, que é Cristo Jesus. Nós somos aceitos nele. Quando você estiver com o coração preocupado, será que Deus vai me perdoar? Mas eu já fui longe demais. Mas sou um hipócrita. Mas eu adulterei. Mas eu menti. Mas eu falei besteira no trabalho. Mas eu trouxe vergonha para a igreja. Eu fui removido da igreja. As pessoas estão sabendo do meu escândalo, do que eu fiz. Quando você achar que Deus está pesando a mão sobre você, quando você achar que Deus está culpando você por coisas que você fez lá atrás, lembre-se de que no tribunal do universo, o acusador das almas é o diabo. Mas nós temos um maravilhoso advogado. E quando Satanás levanta a sua mão contra nós, quando ele se levanta para nos acusar dos erros que nós cometemos, os nossos erros, ele reconhece: não, de fato o Charles fez tudo isso mesmo, não, de fato o Charles errou, não, de fato o Charles vacilou, não, de fato o Charles pensou que não devia, falou que não devia, agiu como não devia, machucou pessoas. Tudo isso é verdade, Deus não passa um pano no pecado. Mas é nesse momento que Cristo se levanta e ele diz: todas as acusações, Satanás, que você tem contra ele e a condenação que ele merece, Hosana. Ele levanta suas mãos sobre nós pecadores e ele diz: está pago, está pago, está pago. A partir desse momento, quem vai para a cela não somos nós, mas é o Filho de Deus. E quem desfruta da liberdade somos nós. Não devemos andar ansiosos em relação àquilo que Deus pensa de nós, porque ele pensa de nós aquilo que ele pensa de Cristo, nosso substituto. A vida perfeita dele, cada na nossa vida, e a sua morte nos garante liberdade e vida eterna. Liberdade e vida eterna. Amém? Posso ouvir um amém aí para você que está ouvindo a gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus nas alturas por isso. Vamos terminar com uma última perguntinha? Tá bom, pastor. Que lindo, que extraordinário o plano da salvação. Mas o que acontece depois, quando eu aceito Jesus no meu coração, quando eu passo a viver uma experiência com Cristo no dia a dia? O que acontece na minha vida? Agora entra a lei de Deus. Você vê que a lei de Deus não entrou momento algum antes disso, pelo contrário. A lei de Deus, ela mostra que eu estou em pecado. Não tem como eu saber que eu tomei uma multa se não tiver uma placa avisando. Eu só sei que eu tomei uma multa de velocidade se tiver uma placa indicando o limite de velocidade. A lei de Deus, ela mostra o meu pecado. Mas a partir do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador, adivinha o que acontece depois?
Olha só o que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta. Ele diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que nós vivêssemos uma nova vida, morrendo para o pecado e vivendo para a justiça. Agora nós passamos a dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, o resultado daquele que aceita Cristo no seu coração todos os dias, que ele passa a viver em novidade de vida. Isso significa que a gente não erra mais? Isso significa que a gente agora é perfeitinho, que a gente não vai cometer mais nenhum erro? Claro que não, óbvio que não. Olha para os personagens bíblicos. Vivem ao lado de Cristo, eles também davam suas derrapadas, mas isso significa o que esse texto está dizendo. Quando nós nos revestimos da justiça de Cristo, não temos mais prazer no pecado, porque Cristo está trabalhando no nosso coração. Poderemos sim cometer alguns erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos no Filho de Deus. Em outras palavras, a gente não curte mais o pecado. Cristo está no nosso coração. Por mais que a gente às vezes dá uma bola fora, mas a gente não tem prazer nisso, a gente não se orgulha disso. A gente imediatamente se arrepende. A gente lembra do apóstolo Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes? Ele errou. E olha que ele tinha andado com Jesus 3 anos, viu milagres, pregou ao lado de Jesus, caminhou com Jesus, fez visitas com Jesus. Mais do que você e eu, Pedro viveu uma intimidade que nenhum de nós aqui vivemos com Cristo. Mas no final da vitória de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que o que acontece com Pedro depois? Ele olha para o olhar gracioso de Jesus, ele se arrepende. A diferença entre os cristãos verdadeiros e os fake cristãos, sabe qual é? É porque o verdadeiro cristão tem um coração disposto, continuamente disposto ao arrependimento. O céu não é um lugar de gente boa, o céu é um lugar de gente salva, um lugar de gente perdoada. O céu não é um lugar de gente perfeita, da maneira como a gente acha que é a perfeição. O céu é um lugar de gente perdoada, gente arrependida, gente salva pelo sacrifício de Cristo. A gente pode até errar, mas a gente não vai ter mais prazer. Viver brigando com o marido, com a mulher, a gente não tem mais prazer nisso. Viver um inferno dentro de casa, a gente não tem mais um prazer nisso. Viver mentindo, viver fofocando, viver fazendo intriga no trabalho, discórdia para passar a rasteira no outro só para conseguir uma promoção. Não, a gente não tem mais prazer nisso. Às vezes a gente pode até se pegar numa fofoca ou outra, falando que não deve. Às vezes a gente pode até machucar uma pessoa numa palavra mal controlada, mal donada, mal administrada, mas a gente imediatamente sente um pesar no nosso coração. Por quê? Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Já não vivemos mais para a carne, mas Cristo vive em nós. Essa é a vida daquele que vive no Cordeiro de Deus. A fé que é para a salvação não é apenas uma concordância intelectual, não é dizer, eu creio. Não, é uma crença firmada no coração, que abraça Cristo como alguém real, um salvador pessoal, com a certeza de que ele pode salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus. Quando a pessoa se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então ela manifesta uma fé verdadeira. Essa fé nos leva a colocar em Cristo o quê? As afeições, as emoções da vida. O nosso entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e a nossa vida passa a ser moldada à sua semelhança. A nossa fé não é uma fé morta, mas uma fé viva que opera por amor e nos leva a contemplar Cristo todos os dias e nos tornarmos semelhante ao seu caráter. Para encerrar, últimos 2 textos antes de eu orar com vocês. É creditada, olha só então, para fechar aqui o plano da salvação, a justiça pela qual somos perdoadas é um crédito de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para merecer. Ele pagou a nossa conta, mas a justiça pela qual nós somos cada dia santificados, ou seja, moldados para sermos mais parecidos com Cristo, é uma justiça comunicada diariamente. É a cada dia a minha ligação com Cristo que vai me tornando mais semelhante a Ele. A primeira, a justificação, é o pagamento para o céu, é o título, é o passaporte para o céu. A segunda é a nossa aculturação, é a nossa adaptação para Ele. Eu gosto de usar aquela ilustração da viagem, do intercâmbio. Vemos que você ganha de presente uma viagem para morar na Alemanha, durante um período de tempo, trabalhar,
estudar a cultura, o idioma, você vai lá para a Alemanha, um belo de um país, primeiro mundo, você vai viajar a Europa inteira, você ganhou essa viagem, alguém deu a passagem por você, alguém deu visto para você, você não fez nada para merecer, aliás, você nem tinha dinheiro para isso. O nome disso? Graça, justificação. A passagem foi comprada, o visto está pago, você tem o direito de viajar, só que você precisa se preparar para a viagem. Como é que se prepara para a viagem? Onde é que eu vou morar na Alemanha? Qual é o nome da cidade? O que as pessoas comem lá? Como é que elas se vestem lá? O idioma da Alemanha. Eu preciso conhecer pelo menos o básico, eu preciso ter noções básicas do alemão. Eu preciso aprender como é que funcionam as coisas na Alemanha, a cultura da Alemanha. Portanto, a passagem está paga. O nome disso é salvação. Mas a preparação para o reino eterno se chama santificação. Santificação. Ambas são obra de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo diz isso. Deus é aquele que opera tanto o querer quanto o efetuar no nosso coração. Tanto o querer quanto o efetuar no nosso coração. Esse é o plano da salvação, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos perdoando e nos justificando, aquilo que Cristo está fazendo por nós hoje, através do Espírito Santo no nosso coração, é uma obra de Deus, se chama santificação, está transformando a nossa vida, nos ajudando a odiar mais o pecado e viver mais a justiça de Deus na terra. E por último, aquilo que Deus fará por nós quando Ele a glorificação, também um ato da graça de Deus. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados para todo sempre. Portanto, se o amor de Deus é o tema central da Bíblia, o plano da salvação, o tema que predomina em todos os textos, eu termino fazendo um apelo para você. Exalte a Jesus em tudo que você fizer. Vocês que ensinam o povo, eu estou vendo vários aqui que são instrutores bíblicos, né? Pregadores, gente que está aí todos os dias ensinando a palavra de Deus. Permita-me um apelo para você. Exaltem a Jesus, vocês que estão ensinando o povo. Exaltem nos sermões, exaltem nos cânticos, exaltem nos cânticos, exaltem nas orações, que todas as energias convirjam para dirigir o Cordeiro de Deus, para dirigir as pessoas ao Cordeiro de Deus, as almas confusas, perdidas. Exaltem a Cristo, o ressuscitado Salvador, e digam a todos aqueles que ouvem: vão àquele que vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Seja o plano da salvação o tema central de todo o sermão, de todo o nosso hino. Seja o plano da salvação manifestado em todas as nossas orações. Não coloquemos em nossa pregação nenhuma coisa que seja um complemento a Cristo, a sabedoria e ao poder de Deus. Mantenhamos perante o povo a palavra da vida, apresentando Jesus como esperança para o arrependido e fortaleza de todo crente. Revele o caminho da paz à alma perturbada e manifeste a graça e a suficiência do nosso maravilhoso Salvador. Amém? Amém. Que essa seja a tônica maior da nossa vida, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela para falar olhando aqui nos seus olhinhos agora e a gente terminar com uma oração. Desculpa eu me prolongar um pouquinho mais, mas eu quero terminar fazendo um apelo para você e para mim, tá? Que a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo seja o tema central da nossa vida, nossos sermões. Não só quando a gente estiver no púlpito, seja o púlpito real ou seja o púlpito digital, mas que a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, a sua vida, a sua perfeição, sua alegria, a sua obediência, a sua grandeza de caráter, que tudo aquilo que Cristo fez e o que Ele continua fazendo por nós, seja o tema central da nossa experiência nessa terra. Que as pessoas, ao olharem para nós, seja no trabalho, seja dentro de casa, nessa quarentena, seja quando nós voltarmos a viver a nossa vida cotidiana, pessoas, ao olharem para nós, elas não vejam a nossa vida, mas elas vejam a vida de Jesus Cristo em nós. Amém? Amém. Amém por isso. Quem acredita nisso, quem quer viver isso, levanta a sua mão aí. Deixa eu ver você com a mãozinha levantada. Quem quer viver Cristo como centro da vida, levanta a sua mãozinha aí, que eu quero ver a sua mãozinha levantada aqui junto com a gente. Amém por isso. Deus seja louvado. Posso orar junto com você? Vamos orar juntos? Feche seus olhos aí. Vamos terminar com uma oração. Querido e bom Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já planejou um meio de resgate para nós desse mundo que predomina o pecado. Um mundo desestabilizado,
desastrado, um mundo onde reina a morte, o caos, a discórdia, a doença, a desigualdade, um mundo onde por mais que nós tentemos nos preservar, ou tentemos nos preservar de tantas coisas ruins, vez ou outra nós acabamos sendo atingidos por elas. Às vezes as condições externas nos machucam, ou às vezes até mesmo o nosso coração enganoso, depravado, mal, acaba nos machucando e machucando as pessoas que estão ao nosso lado. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Fazemos agora aquela oração do publicano, batendo em nosso peito e reconhecendo a nossa falência espiritual. Tem misericórdia de nós, pecadores. Paizinho querido, aceita o nosso coração impuro, pecador, e assim como Davi orou no Salmo, cria em nós um coração puro, cria em nós um espírito inabalável. Coloque em nós, Pai, o teu coração perfeito, obediente, e que todo traço de perfeição, todo traço de santidade, todo traço de obediência que nós consigamos viver nessa terra, que não seja por nós, mas seja por Cristo vivendo através de nós. Perdoa as nossas falhas, dá-nos uma nova vida em Cristo Jesus, que nós possamos todos os dias viver ao teu lado, até aquele glorioso dia quando o Senhor virá para nos buscar, e assim estaremos para todo sempre com o nosso maravilhoso Salvador. Abençoa essa igreja, essa família do Jardim Ismênia, cada pessoa que está conectada conosco, que o Senhor possa visitar cada casa agora com o teu Santo Espírito, trazendo a alegria da salvação, a paz, da certeza de que nós estamos em Cristo Jesus e a esperança de que muito em breve estaremos com o Senhor para todo sempre. Oramos por isso, entregando a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Márcio, Henrique, muito obrigado, viu? Pastor Márcio, nosso pastor, o Henrique aí, o nosso tecnólogo, né? Valeu, Henrique, o nosso engenheiro das mídias sociais aí, obrigado também pelo suporte. Pastor Márcio, Deus abençoe. Obrigado. Pode dar a palavrinha. Valeu, pastor. Agradecido, viu? Agradecido, pastor Charles, a cada irmão, a cada irmã que esteve presente. Todos foram abençoados pela graça de Cristo. Deus falou conosco hoje pela manhã através da palavra, não é isso? Usando o filho dele, o pastor Charles, que cada um continue crescendo em Cristo. E eu acho que é um momento importante